pessoal, meu nome é Lucas Vieira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Microsoft Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft que vai estar disponível aí nos aplicativos da Microsoft. Então, no Outlook, no PowerPoint, no Word e, claro, no Excel, que é o que eu vou trazer mais detalhes aqui, tá certo? Então, esse Copilot, que é esse copiloto, vai ser uma inteligência artificial onde você vai poder conversar com ela num chat, né, através de uma linguagem natural, então sem ter um código, digamos assim, você vai falar como se estivesse conversando com uma pessoa e ela vai te auxiliar dentro desses aplicativos, tá certo? Então olha só, eu peguei os exemplos aqui que a própria Microsoft disponibilizou, né, no canal dela, aqui no vídeo com os detalhes aqui do Excel, e aí o que acontece? Vamos dar uma olhada no que você vai poder fazer dentro do Excel com esse tal de Copilot, tá certo? Então imagina o seguinte, você tem uma tabela aqui, ó, para analisar ou para fazer algum relatório, né? Então tem país, cliente, produto, etc. E aí, olha só o que acontece. O Copilot vai estar aqui no cantinho superior direito e quando você clicar ali, você vai abrir um chat, digamos assim, igual o chat GPT, tá certo? Então é bem parecido. E aí, o que acontece? O detalhe é que as ações que você pedir aqui, ou as informações que você pedir aqui, vão estar relacionadas ao seu arquivo, às suas informações, e os comandos aqui também vão refletir nessa planilha. Então, olha só que interessante no exemplo que eles passaram aqui. O usuário aqui do Excel, imagina você, está pedindo para o copiloto falando o seguinte: copiloto, analisa para mim, né, os resultados desses quartos aqui e sumariza as tendências para eu saber o que está acontecendo com os meus dados. Então, olha só, o Copilot está analisando ali e ele retorna, por exemplo, algumas tendências-chave, digamos assim, né? Então, a primeira tendência que ele fala aqui, olha só, com base nesses dados, né, as vendas estão com uma tendência de crescente para todos os clientes, exceto para o cliente browser ali, que para esse quarter está para baixo, né? Então olha só o tipo de inteligência que você pode gerar e o tipo de inteligência que você vai ter para auxiliar nas suas tomadas de decisões, nas suas criações de planilhas, né, nas suas elaborações de dashboards e tudo mais. Você já vai ter isso de forma muito mais fácil, tendo um copiloto analisando ali os seus dados. Mas não é só a análise que o copiloto vai conseguir fazer, não. Olha só, imagina que depois que você pediu para ele analisar, você peça para ele o seguinte: me mostre então um breakdown, né? Me mostre um detalhado desse cliente browser ali, eu quero ver as vendas, né, o crescimento das vendas desse cliente que você mesmo me disse ali que as vendas estão, né, abaixo esse quarto. Então, olha só, ele analisa o seu pedido e aí ele criou automaticamente aqui uma nova planilha com o detalhamento do cliente browser aqui que você tinha na sua base de dados, já com um gráfico aqui, ó, por quarter, né, dizendo ali o crescimento de vendas. Então estava em 8%, né, de crescimento, depois cresceu mais um pouco e depois entrou em declínio, que foi o que ele tinha analisado naquela solicitação que você fez anteriormente. E ele já deixa uma tabelinha aqui detalhada com o crescimento das vendas por produto, né, e assim por diante. E aí, olha só, você pode ir conversando e fazendo uma análise mais detalhada ainda. Então, olha só, depois que ele fez o detalhamento, agora o usuário está pedindo uma ajuda para visualizar, né, o que é que contribuiu para o declínio das vendas desse cliente. E aí, o que o Copilot está dizendo? Olha só, eu posso aplicar um color coding, que é uma formatação condicional nesses dados aqui, nessas tabelas, para ficar mais fácil de você enxergar. Então é o computador falando com o humano, né? Falando, vai ficar mais fácil para você enxergar, já que você não consegue enxergar, né? Eu posso deixar mais fácil, eu posso pintar as células para você. E aí você vai poder colocar aqui um apply, né? Um aplicar. E aí o que o Copilot vai fazer? Vai colocar ali a formatação condicional, coisa que você poderia fazer, né, manualmente, mas você vai ter esse facilitador ali do copiloto para te auxiliar. Basta você pedir para ele ali o que você deseja fazer. Então aqui ele colocou a formatação condicional que a gente conhece lá de mapa de calor, por exemplo, né? Onde a gente
pinta as células baseado no número mínimo e máximo, e aí de acordo com o valor que ela atingiu, a gente pinta de uma cor diferente, né? Aqui ele está com -9, um pouco vermelho, não sei se vai dar para ver no vídeo, né? E no 33% mais verde. Muito interessante isso daqui, né? Agora, olha só, dá para você ir além, tá certo? Então, beleza. Fez a análise e mostrou ali o detalhamento. Agora, o usuário aqui, você poderia perguntar, inclusive, um cenário hipotético para o Copilot. Então, aqui ele está perguntando o seguinte: olha só, o que aconteceria caso, né, esse produto container aqui tivesse mantido a taxa de crescimento do quarter anterior? O que teria acontecido? Então, um cenário hipotético de uma análise de dados. O que o Copilot vai fazer? Olha só. Caso tivesse mantido essa proporção de crescimento, né, o total de crescimento do cliente browser em Q1 seria de 9% ao invés de 1%. E aí ele aparece um botãozinho aqui, Explain, que eu achei ótimo. Olha só, quando você clicar em Explain, por exemplo, né, ele vai dizer o seguinte. Primeiro, você pode criar um modelo, né? Criando um modelo aqui, ele já vai jogar aqui para a sua planilha o modelo daquele cenário hipotético. E aí, quando você clicar em Explain aqui nesses tipos de caso, o que o Copilot vai fazer? Ele vai sumarizar o que é que ele utilizou para chegar naquele resultado. Então ele vai dizer aqui, ó, primeiro eu copiei os resultados, né, de crescimento da tabela de produtos, depois eu localizei o crescimento lá de Q1 de 2023, que era de -9%, lembra que a gente pintou aqui -9%? Olha só. Aí depois eu dei um replace, né? Eu troquei esse -9% por 6%, que era o crescimento anterior. Olha aqui ó, em Q4, né, de 2022, Q4 ali de 2022, eu estou bem na frente ali no, né, Q4 de 2022. E aí, com isso ele chegou nesse resultado. Então, a gente expande aqui as nossas opções de análise de uma forma muito mais prática com esse copiloto. Ou seja, a gente vai ter em mãos, né, várias ferramentas que vão nos auxiliar para criar as nossas planilhas, criar os nossos dashboards e tudo mais. Então, assim, aí ele continua mostrando que dá para pedir para ele incluir gráficos e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter diversas funcionalidades para utilizar aqui e auxiliar a gente nas nossas criações de planilhas, ok? Gostaram dessa novidade? Assim, boa coisa que eu lembrei aqui. A gente ainda não tem datas de quando que isso vai estar disponível. Por enquanto, né, está em fase de testes. Tem alguns grupos ali de usuários pequenos que devem ter acesso a essa funcionalidade. E mais para frente deve estar disponível para todo mundo, tá certo? Agora, pessoal, uma pergunta aqui. Qual seria o primeiro comando que você daria para o seu copiloto nas suas planilhas? Comenta aqui que eu quero saber, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula, num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!